Muito bem, voltamos com o programa TV Câmara Entrevista e o nosso tema de hoje é América Latina. Fazemos parte dessa região junto a outros países que também pertencem ao continente americano. Mas o que nos une a essa denominação significa aliás, o que isso significa para a nossa sociedade? Quem participa conosco para esclarecer um pouco mais sobre este assunto é a professora de Relações Internacionais, Valéria Graziano, que já explicou para a gente bastante coisa aqui do início, de como surgiu. Agora eu pergunto para você, Valéria, a América Latina possui uma identidade, obviamente, com muitas características que são pertencentes ali aos países que fazem parte dela, inclusive o nosso país. Mas tirando a questão do idioma, ou seria o idioma um fator principal para o brasileiro e o Brasil não se sentir parte da América Latina? Conta um pouquinho pra gente como você vê a posição, como que o brasileiro se sente ou não se sente dentro da América Latina. Essa pergunta é muito boa, Daniel. Tem uma pesquisa recente que foi realizada pela Universidade de São Paulo, pelo Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, em parceria com outras universidades da América Latina, sobre justamente se esses povos, né, desses países de fato se reconhecem como latino-americanos. E o resultado, ele confirma um pouco o que a gente já sabia no senso comum, né? O brasileiro é o povo que menos se identifica como latino-americano. Então, enquanto nos demais países, mais de 60% da população se identificou quando questionado sobre a sua identidade como latino-americano, apenas 4% dos brasileiros se identificaram como latino-americanos e só 1% dos brasileiros se identificaram como sul-americanos, né? Então aí a gente tem um material interessante para discutir, né? Por que o brasileiro não se reconhece? Enquanto que nos outros países, entre as 3 primeiras identidades mencionadas estava justamente o sul-americano, latino-americano e cidadãos do mundo, né? O brasileiro se reconhece em primeiro lugar como brasileiro, em segundo lugar como cidadão do mundo, né? Mas por outro lado, quando questionado qual deveria ser o país representante da América Latina, caso fosse criado um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, que é o órgão que toma decisões de caráter extremamente relevantes dentro da ONU, né? A maior parte dos entrevistados responderam que o Brasil naturalmente deveria assumir esse posto de representante latino-americano, né? Ou seja, a gente não se identifica enquanto latino-americano, mas diante de uma questão como essa, o Brasil se coloca, né, ou a população se coloca como o representante natural da região. O fator linguístico, né, que você mencionou, ele é sim relevante, né, ou seja, enquanto nós falamos português, os outros países falam majoritariamente espanhol e outras línguas indígenas, né? Mas aí a gente tem que pensar primeiro no processo de colonização, né, que eu já falei um pouquinho na primeira parte do programa. Então, enquanto a maior parte da região foi colonizada pela coroa espanhola, nós fomos colonizados pelos portugueses, né? O que já nos isolou um pouco também durante o processo de luta pelas independências na região, né? E depois um outro fato é justamente a independência, né? Então, enquanto as independências nos demais países da região dependeram das lutas desses povos contra a coroa espanhola, o nosso processo de independência levou à nomeação de um português como o primeiro imperador do Brasil, né? Então, os portugueses estiveram envolvidos nesse processo, né? E qual é o impacto disso? A questão é que, enquanto os outros povos lutavam contra a coroa espanhola, o fato deles se unirem para lutar contra esse poder colonial espanhol contribuiu para a consolidação de uma ideia de que somos um mesmo povo, né? De que pertencemos a uma mesma região e que estamos sendo vítimas de um mesmo processo. Então a gente precisa lutar contra esse poder colonial, o que não aconteceu aqui no Brasil, né? Depois a gente poderia analisar também a política externa brasileira, que por muito tempo esteve voltada, de fato, para as relações com os Estados Unidos e com a Europa, né? E ignorando ou seja, de costas, né? A gente diz que o Brasil historicamente esteve de costas para a América Latina, e isso também contribui muito para essa sensação de isolamento. E a questão da língua impacta, por exemplo, na circulação de obras audiovisuais, né? Em circulação de música, livros. Então, quando você sai do Brasil e viaja para outros países da América Latina,
em geral a gente se surpreende com a quantidade de livros, de música, de cinema que a gente encontra de todos os países da região, inclusive do Brasil, né? E enquanto aqui no Brasil a gente tem uma dificuldade que vem diminuindo graças à internet, mas ainda assim é uma dificuldade de ter acesso ao que é produzido nos nossos países aqui vizinhos, né? Verdade. Então, por exemplo, eu estudo América Latina, né? E a minha primeira dificuldade foi justamente quando eu comecei a pesquisar livros dentro das bibliotecas das universidades ou nas livrarias sobre autores latino-americanos, né? E eu descobri que nas livrarias a gente não tem praticamente nada de América Latina, né? Então, como eu consegui esses livros na internet ou viajando a esses países, né? Então, todos esses aspectos faz com que a gente se distancie dessa identidade latino-americana. O nosso processo de se voltar para a América Latina, né? De voltar a olhar para a nossa região, ele é muito recente, né? E quando a gente olha para a política externa brasileira, um marco importante é o início do governo Lula em 2003, quando a política externa brasileira passa a enfatizar a importância das relações com os países na América do Sul e na América Latina para pensar os próprios problemas do Brasil, né? Então, na importância dessa integração regional para que o Brasil possa se desenvolver economicamente, né? Aí eu pergunto para você o seguinte também, a forma que tem os países da América do Sul enxergam o Brasil também, reconhecendo até a grande potência que o Brasil se tornou, mas tem a ver também com a forma com que o mundo, principalmente os Estados Unidos, que tem uma relação muito próxima, a relação entre Brasil e Estados Unidos, seja por interesse, como alguns dizem, ou mesmo por uma questão de visualizar um grande potencial do Brasil, reconhecendo a sua posição dentro da América Latina, influencia também esse olhar, esse pensamento do próprio brasileiro, dificultando um pouquinho dele se enxergar mais latino-americano? Bom, aí a gente teria que pensar, e tá aí na sua pergunta, né, como que os outros povos nos veem, né? Isso. Nós nos vemos como representantes naturais e legítimos da América Latina no mundo, né? Isso, obviamente, tem a ver também com o fato do Brasil ser o maior país da região, em termos territoriais, né? Nós somos um país continental, o que é outro fator que dificulta também as nossas relações, né, com os demais países. A gente tem a Amazônia, por exemplo, uma região inteira, né, de floresta amazônica que dificulta muito a criação desse acesso físico aos outros países, né? Nós temos a maior economia, a maior população, né? Então isso tudo faz com que o Brasil se autodenomine, né, esse representante natural. Mas o Brasil também é reconhecido por outros países, né? Então, nessa mesma entrevista que eu mencionei para vocês, a população de diversos outros países, com exceção da Argentina e do México, que são dois países com quem o Brasil disputa justamente essa hegemonia, né? As populações dos outros países identificaram também o Brasil como o representante natural, por exemplo, a um assento no Conselho de Segurança diante de uma futura reforma, enfim, que é um tema atualmente discutido na ONU, né? Então, existe sim esse reconhecimento, inclusive, por parte de outros países, né? Da relevância do Brasil e da importância do Brasil no estabelecimento dessas relações com outras regiões do mundo, né? E aí a gente tem um ponto importante, que é esse mesmo marco que eu te disse da política externa brasileira, que se inicia em 2003 com o governo Lula, em que o Brasil assume uma postura muito mais proativa, altiva, né? Então o Brasil, ele assume um protagonismo na política internacional, né? Ele busca assumir esse lugar de protagonista e para isso ele vai justamente se aliar aos países da América Latina por um lado, mas a África também por outro, né? E vai de fato encabeçar diversas negociações internacionais de grande relevância, negociações políticas, econômicas e sociais, né? Então, de fato, acontece essa mudança na política externa, que vai ser importante para o Brasil se colocar como um ator, né, como um jogador, a gente diz, de peso nesse contexto internacional, embora se a gente for olhar para o contexto mais atual, a gente tem algumas já transformações e não dá para dizer muito bem
ainda para onde vai a nossa atual política externa, né? Se o Brasil ele vai ter capacidade de manter esse papel de liderança, né? E de ser reconhecido como liderança, por exemplo, pelos países em desenvolvimento, né? Mas esse é um ponto importante da gente considerar. Por outro lado, muitos povos, né? Muitos países na América Latina identificam o Brasil como um país subimperialista. O que isso quer dizer, né? É uma crítica que é feita às populações desses outros países de que o Brasil estaria reproduzindo essa lógica de colonização, né, nos demais países da América Latina. Então, embora essa integração econômica, por exemplo, ela seja muito importante tanto para o desenvolvimento da economia brasileira quanto da economia desses outros países, por outro lado, essa integração, né, considerando que o Brasil é muito mais forte economicamente, né, acaba gerando relações desiguais e relações, portanto, de imposição de vontades, de interesses da política externa brasileira, né, que muitas vezes vai beneficiar grandes grupos brasileiros, né, empresários brasileiros, apenas, né? Em detrimento, exatamente, da economia desses países, né? Ou seja, a gente acaba reproduzindo uma relação de exploração, né, de colonização, e de exploração desses outros povos, né? Então, por exemplo, o Brasil, ele vai muitas vezes, muitas empresas brasileiras procuram esses novos mercados porque é muito mais barato produzir nesses lugares, mas também porque a mão de obra é mais barata, então ele vai explorar a mão de obra, né? E um tema muito caro a diversos países aqui na América Latina e que, embora tenha ganhado destaque aqui no Brasil, ainda eu acho que ele ainda não é central para a população, né? É a questão do meio ambiente. Então, por exemplo, o Brasil ou empresas brasileiras, né, têm atuado na construção de hidrelétricas, por exemplo, em outros países, né, e hidrelétricas que estão afetando diretamente a vida dessas comunidades que vivem nesses locais, né, que estão tendo um impacto negativo no meio ambiente, né, então que está destruindo a diversidade biológica, e essas populações, geralmente, principalmente se a gente fala das populações indígenas, dependem justamente dessa diversidade biológica para a sua própria sobrevivência, né? Então, o Brasil tem atuado também, por exemplo, na construção de estradas, né? Então, enfim, a gente tem as grandes construtoras brasileiras atuando nesses países, né? E a forma como essas relações são estabelecidas criam também essa visão negativa do Brasil como um país subimperialista, né? Eu ouvi essa expressão diversas vezes durante minhas viagens para outros países da região. Aproveitando esse gancho, explica pra gente um pouquinho, muita gente ouve falar sobre Mercosul. Olha, Mercosul para cá é um termo muito utilizado hoje, principalmente dentro do próprio jornalismo, explicando um pouquinho de economia, de posicionamento do país. O que é a Mercosul? Tá, bom, boa pergunta. O Mercosul, ele é um espaço de integração, né, da América do Sul. Essa sigla Mercosul significa Mercado Comum do Sul, né? O Mercosul, ele foi criado em 1994, né, ele começa de fato a funcionar, com a participação inicialmente de 4 países, né, que são os membros plenos, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, e a proposta então era criar esse bloco regional que contribuísse para a integração econômica dos nossos países, mas não só econômica, né, então a proposta era de criar uma área, né, de comércio, né, a promoção do comércio intra-regional, mas também de facilitar, por exemplo, a circulação de bens, serviços, pessoas, trabalhadores, né? Essas são as propostas que surgem com o Mercosul. Então, ele é mais do que uma área simplesmente de livre comércio, né? Ele representa um tipo de integração mais profunda, né? Porque ele abarca outros campos que não só essa integração ou essa facilitação do comércio regional. Bom, depois a gente tem a entrada mais recentemente da Venezuela e da Bolívia também, que hoje são membros do Mercosul. E além disso a gente tem os demais países da América do Sul,
com exceção, mais uma vez, das Guianas e do Suriname, né, que participam do Mercosul como estados associados, né? Então, na verdade, a gente tem todos esses países da América do Sul participando de todos esses processos negociadores que se dão dentro do Mercosul, né? Então, hoje o Mercosul, ele tem uma estrutura bastante ampla, bastante complexa, né? A gente tem, por exemplo, o Parlasul, que é o Parlamento do Mercosul, né? Então, ali estão parlamentares de todos os países da região, discutindo questões que cabem ao legislativo, né? Mas a gente tem também diversos espaços decisórios dos quais participam os ministros, por exemplo, da educação, da cultura, da ciência e tecnologia, da saúde, né? Enfim, todas as áreas do governo pensando políticas voltadas para a integração regional, né? Então, o Mercosul ele se tornou um espaço muito importante também de intercâmbio de conhecimento, intercâmbio de políticas públicas, né? E um espaço relevante para a busca de soluções para os nossos problemas comuns, né? Como a gente lida com esses problemas. Muito bem, você está assistindo ao programa TV Câmara Entrevista. Estamos recebendo aqui a professora Valéria Graziano, professora de Relações Internacionais. Nosso tema de hoje é América Latina. Eu pergunto para você o seguinte: quais são os grandes desafios, ou maiores desafios que a América Latina tem? E eu pergunto, e como é a atuação da América Latina? De fato, somos subdesenvolvidos, como alguns dizem? E a visão da América Latina para o restante do mundo? Que pergunta complexa, né? Quais são os nossos problemas? Muitos, né? Assim como outras regiões também têm os seus problemas, né? Bom, eu comecei abordando no início do programa, né? Como se constitui a relação da América Latina com a Europa, né? E os problemas que surgem desde esse início do processo da colonização. Então, eu diria que os problemas que a gente enfrenta hoje na América Latina, né, a desigualdade social, por exemplo, né, que é muito ainda grande, né, na nossa região. Para a gente entender todos esses problemas atuais, a gente tem sempre que entender esse processo histórico de constituição dos nossos países, né? E aí eu diria que então, os problemas da América Latina, eles se estruturam justamente a partir da consolidação desse sistema capitalista global, né? Em que o Brasil continua reproduzindo essas relações todas, né? Então, a gente enfrentar os problemas da América Latina passa justamente por enfrentar essa persistente colonialidade do poder nos nossos países, né? Que é justamente o discurso e o eixo de luta central dos povos indígenas, principalmente no Equador e na Bolívia, como eu mencionei anteriormente, né? Então, quando esses países vão discutir como resolver os nossos problemas, eles entendem que a gente não vai conseguir resolver se a gente não enfrentar a persistência desse colonialismo nos nossos países, né? E isso passa por romper com as relações políticas, da forma como ela está estruturada, né? Romper com esse modelo de Estado, que a gente chama de Estado-nação, né? Que está baseado, então, na ideia de que cada Estado representa uma nação, né? E que levou justamente à exclusão da maior parte da população desse Estado, né? Que não se reconhecia com aquela identidade. Passa por repensar o que a gente entende por democracia, né? O que é democracia. Passa justamente pelo reconhecimento de todo esse conhecimento, toda essa diversidade que existe na nossa região, né? Então, como resolver os nossos problemas a partir de um outro conhecimento, né? Uma outra forma de pensar, justamente para a gente poder questionar que Estado é esse, o que é essa democracia, né? Será que de fato vivemos democracias, né? Se a maior parte da população continua excluída de todos os benefícios, né, disso que a gente chama democracia, então o que é essa democracia? O que é esse Estado, né? Então acho que a gente tem que partir
desse ponto central, que obviamente é muito difícil, né, da gente conseguir romper, mas se a gente não enfrentar essa continuidade, essa persistência da colonialidade, a gente não consegue resolver todos os outros nossos problemas, né? Então a gente tem que entender qual é o lugar da América Latina nesse sistema capitalista global, né, para a gente poder repensar também como se dá, como se reproduz essa colonialidade aqui com relação ao resto do mundo para a América Latina, mas aqui também dentro de cada um dos nossos estados, né? Então, e a gente tem que lembrar também que a América Latina é um espaço muito amplo e que os problemas também não são exatamente os mesmos, né? Então, nós temos problemas comuns, né, que parte justamente desse processo, mas também temos problemas que são específicos de cada um dos nossos países e aí a gente tem que pensar como encarar, né? Mas, enfim, se a gente fosse entrar nos problemas, acho que são a muitos, lista... Né? Não pararia. A lista Teriam não que ter vários nunca, programas, né, para isso. Exatamente. Bom, a gente já está caminhando aqui para o finalzinho. Eu gostaria de deixar uma última pergunta, que é, na verdade, uma dica até para todos os brasileiros, principalmente aos jacareenses que estão acompanhando aqui este programa e a você também que nos acompanha pela internet. Aproveitando aqui a presença da professora Valéria Graziano, professora de Relações Internacionais. Nosso tempo é curto, o tema realmente exige muito mais tempo para a gente poder discutir e ir mais a fundo, mas... Na sua visão, você que estuda bastante isso, viaja o mundo vendo essa situação, o que o brasileiro, qual seria a melhor atitude do brasileiro, né, o brasileiro comum aqui, o jacariense, para poder modificar e contribuir para fortalecer o país e a sua identidade como latino-americano? O que seria importante nós fazermos como nossa parte para poder modificar esse conceito de que somos subdesenvolvidos e de que podemos juntos, como uma nação latino-americana, fortalecer ainda mais o conceito diante do mundo? Bom, em primeiro lugar, é um desafio a gente romper justamente com os estigmas, com os estereótipos que você mencionou no início do programa, né? A gente começar a se questionar por que essa carga negativa quando a gente fala de ser latino-americano, né? Para a gente entender como a gente reproduz também esses estereótipos. E conhecer o que é a América Latina, né? Então, acho que quando a gente se abre para conhecer quem são esses outros povos que constituem a América Latina, quem são essas outras culturas, né? A gente se enriquece muito, né? E a gente se abre também para descobrir novas realidades, né? E isso contribui muito justamente para a gente pensar ou para a gente desenvolver outras formas de enxergar os nossos problemas, de enxergar a nossa região. E aí eu acho que a cultura tem um papel fundamental, né? Então, procurar assistir, pro mais simples, como é que a gente faz isso, né? Vamos, então, buscar a produção cinematográfica latino-americana, né? Diversos países da região têm produzido muito filme em seus países e a gente não tem acesso no cinema comercial, mas a gente tem ainda bem a internet, né? Que facilita muito. Então, buscar conhecer, assistir filmes de outros países da América Latina, conhecer a música e os novos movimentos musicais que têm surgido nesses países, conhecer a literatura, né? E a gente tem autores renomados nos países da América Latina, reconhecidos no mundo inteiro, né, pelas suas obras. Enfim, eu acho que a cultura pode ser um caminho interessante e ao mesmo tempo agradável, né, da gente se abrir para essa região que por tanto tempo a gente esteve de costas, né? É verdade. Quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui, professora Valéria Graziano, professora de Relações Internacionais. Muito obrigado por sua presença aqui em nosso programa. Eu que agradeço, Daniel, esse espaço para a gente poder refletir um pouquinho sobre a América Latina. Muito bem. E o nosso programa de hoje fica por aqui. Não deixe de curtir a nossa página no Facebook. Acesse facebook.com/TV Câmara Jacareí e também se inscreva também no nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Assim você fica por dentro de toda a nossa programação. Obrigado pela companhia e continue ligado aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Até o nosso próximo encontro.